Caminho do vinho. Então, esta é a primeira parte do soalheiro. Aqui temos a nossa zona de prensagem. Este é o nosso novo Ferrari, já viram nas redes sociais. Este é o condutor do nosso Ferrari. Yeah. Estão a ver? Um condutor como deve ser. E temos aqui o nosso Porsche, que é o Porsche mais antigo. Flávio, temos mesmo vontade de a manter muitos anos, ou não? É que as coisas antigas têm o seu valor e esta já nos deu muitas alegrias e vai continuar a dar demais. Sim. A Amarelinha vai continuar aqui muitos anos, se Deus quiser, já nos deu muitas alegrias, já fez muitos litrinhos de soalheiro e vai continuar a dar. Aqui o Ferrari, não sei, vamos ver se ele não precisa de ir muitas vezes à oficina e se faz boa qualidade. No fundo, o que é que acontece? As uvas chegam aqui nesta zona onde está o Luís, que é a zona do pequeno tegão. São colocadas aqui e depois seguem por uma pequena tubagem para as diferentes cubas. João, podes explicar só um bocadinho como é que funciona, qual é a diferença destas duas prensas? A diferença é que esta é um bocado mais moderna, já funciona, já tem uma prensagem mais rápida e é automática e funciona com um balão para a prensagem. E esta é um pouco mais antiga, ainda é por um fuso que aperta a uva. No fundo, aqui temos uma membrana que se enche de ar. Esse ar, ao encher a membrana, vai pressionar as uvas. Aqui temos dois pratos que se aproximam num parafuso, e ao se aproximarem vão prensar as uvas. Qual é a grande diferença? Esta é mais suave, esta é um bocadinho mais agressiva. E mais poder de carga. E tem mais capacidade. Agora, nós estamos a simular o trabalho nesta, um bocadinho para simular o trabalho da nossa antiga, portanto estamos a colocar um bocadinho mais de pressão, porque nós gostamos, como não fazemos maceração pelicular, qualquer contacto com as películas, gostamos de fazer o trabalho mais rápido, por isso temos necessidade de fazer uma prensagem um bocadinho mais agressiva. Aqui temos o plano um bocadinho da manhã. Na vindima é preciso durante o dia ir sempre revendo um bocadinho o plano, não é, Lúcia? Exato, e é um bocadinho orientar o pessoal, as tropas todas. As tropas têm que estar alinhadas, tropas alinhadas, ok? E agora a Lúcia vai falar aqui do detalhe, porque nós temos sempre a marcação de tudo que vamos receber no dia anterior. E enfim, toda a gente tem que estar um bocadinho alinhada. E agora vamos afinar aqui também com a prensagem para eles saberem que uvas vão para que perfil de vinho. Nós hoje vamos receber uvas de Alvarinho de diferentes localizações e de diferentes produtores, e o que vamos definir é quais são os que entram para um perfil de vinho e outro perfil diferente. Portanto, na listagem do dia de hoje, há produtores que já estão assinalados, estas uvas têm que ficar à parte para fazermos uma prensada só com eles. Okay. Portanto, hoje vamos receber, além do Alvarinho, vamos receber também Loureiro e vamos receber Pinot Noir. Portanto, o Pinot fica para o final do dia, vão ser 2 ou 3 cargas em princípio, fica para o final do dia para depois fazermos desengasse e vai para a cuba dos sempre cheios. E o Loureiro e o Alvarinho também prensas diferentes. A ideia agora é trabalharmos com as prensas que estão com sistemas independentes, portanto podemos tanto prensar Loureiro como Alvarinho, que depois as coisas lá dentro também ficam sempre separadas. Okay? Em primeiro lugar, estes são cachos perfeitinhos de Alvarinho. Porquê? Porque são imperfeitos. Ou seja, temos o cacho e temos sempre uma asinha. Isto é muito característico do Alvarinho. E se calhar é aquilo que lhe dá o sal e a pimenta. Aqui temos se calhar mais fruta, aqui temos um bocadinho mais vegetal, não sei. Enfim, nunca chegámos a esse detalhe de fazer só asinhas. Mas se calhar o sabor que obtemos é diferente. Mas qual é o grande objetivo desta seleção? Nós temos, neste momento, um clube de produtores com 150 produtores. Esses produtores têm uvas diferentes,
temos, no fundo, uma microzonagem dos nossos produtores, basicamente por altitude, onde vamos ter os produtores mais junto ao rio e que possivelmente têm um perfil de uvas. Vamos ter os produtores que nós conhecemos bem, entre os 100 metros e os 250, que têm outro perfil, e depois os produtores que estão acima dessa altitude. O que é muito importante é, quando provamos, e a Lúcia estava a falar aqui um bocadinho das grainhas e das cores dos bagos. Estava a falar um bocadinho até ali com o pessoal para explicar um bocadinho que se consegue ver o grau de maturação pela cor da grainha e pelo crocante que a grainha tem ou pelo desprendimento da polpa e da película. Quanto maior o desprendimento e mais fácil, mais maturadas já são as uvas. E estava aqui a tentar mostrar a diferença entre uma uva destas mais amarelinhas, a grainha. A grainha vai ter sempre uma cor muito mais acastanhada, que indica uma maturação já mais correta do que uma uva mais esverdeada. Uma maturação superior. Depois vamos falar um bocadinho daquilo que nós pretendemos para os diferentes estilos de vinho. Muito engraçado é verem que aqui a Lúcia teve sorte, apanhou só 2 grainhas. Isto é muito raro acontecer no Alvarinho, normalmente temos 3 grainhas por bago ou 4, muitas vezes. Aqui claramente a grainha está mais atempada, significa um grau de maturação superior. Aqui está menos atempada, o que é isto de ser atempada? Está menos castanha, está menos linhosa. E temos um grau de maturação da uva inferior. Qual é a grande diferença em termos de sabor? Se nós olharmos para estas uvas, por exemplo, e vamos escolher aqui um cacho mais verdinho, alface, e para estas uvas, elas têm um aspecto diferente, conseguem ver, aqui estão mais amarelinhas, aqui estão mais verdes, um aspecto mais verde, não quer dizer que estejam verdes, tem um aspecto mais verde. Então, se nós pegarmos, por exemplo, num bago assim verdinho, ou num bago amarelinho, vamos comparar, estão a ver? Qual é a grande diferença destes 2 bagos? Aqui vamos ter mais concentração em açúcar, aqui vamos ter mais concentração em aromas, muitas vezes um bocadinho até vegetais, mas que são fantásticos para o nosso soalheiro clássico. Estas uvas têm, quando provamos, tem muito aroma, fica presente na boca. Também tem mais acidez. Estas são docinhas. Então, no fundo... O balanço, não é? O balanço final é o que nos interessa. Exatamente. O balanço entre as duas coisas. E aqui acho que é um exemplo de um típico cordão retombante, em que temos a uvinha mais amarelinha, que foi a que teve um bocadinho de sorte de ter mais sol direto, e depois temos o que faz o cordão retombante, que é uvas um bocadinho mais com mais proteção, escondidas da incidência direta do sol. E o giro é isto, depois no vinho também, não é? Podermos ter um bocadinho a parte do açúcar, do aroma, mas depois do toque também vegetal e frescura, que as outras uvas também dão. Então, pensando assim em resumo, nós estamos a falar do caminho, um bocadinho, o caminho do vinho, da uva até à adega, o caminho do vinho. O que é que faz sentido nós pensarmos? A uva é definida pelo local. Porquê? O local pode dar uvinhas mais amarelas, menos amarelas, mais concentradas, menos concentradas. É definida pelo sistema de condução descendente, em que as vinhas estão praticamente à minha altura ou até um bocadinho mais altas, não é? E depois retombam e fazem uma proteção das uvas. O cordão ascendente, em que as uvas estão muito expostas e só dão praticamente vinhas com esta cor amarela. Nós vamos selecionar cada uma destas uvas para um estilo diferente de vinho e é isso a paixão um bocadinho da enologia, uma paixão de uma região como esta, que só tem casta alvarinho praticamente, mas que consegue fazer coisas totalmente diferentes, e as nossas 10 dimensões, ou neste momento mais de 10, fazem sentido porque todas elas são um bocadinho particulares.